Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, gravando mais um podcast, o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Primeiramente, quero me apresentar para vocês. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga, tenho aqui alguns livros escritos, quero contar para vocês sobre alguns livros que eu lancei. Esse aqui, Depressão, aconteceu comigo, uma experiência de fé. Esse livro eu conto sobre lições de vida, das quais Deus me ensinou através da depressão. Então, se você está passando por depressão, conhece alguém que está passando por depressão, esse é um bom livro para você dar de presente. Ó, estamos chegando perto do Natal, né? Depressão não é uma coisa boa de se viver, a gente não quer passar por isso, a gente sofre quando alguém que a gente ama está passando por isso, mas Deus me ensinou muitas lições de vida através da depressão. Eu só pude aprender a ser quem eu sou por causa desse período que eu passei na minha vida e das lições de vida que eu pude aprender diretamente do divã de Deus, tá bom? Tenho aqui também alguns livros infantis. A menina que não gostava de ir para a escola. Esse livro ensina crianças que não querem ir para a escola, que não gostam de ir para a escola, como é bom ir para a escola, como é um privilégio de Deus ter saúde para poder ir para a escola. Isso aqui eu ensinei para minha filha, então é uma lição de vida para ela e para todas as crianças que têm lido. Também escrevi um livro sobre bullying. Esse livro eu escrevi para ajudar minha sobrinha que estava passando por bullying. E esse livro se chama A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. É um livro bem divertido, eu falo do bullying de uma maneira divertida, de uma maneira lúdica, mas que é um bom livro para ajudar as crianças a enfrentarem o bullying na escola e dizerem não ao bullying. Se verem um amiguinho passando por bullying, não deixar isso acontecer e não fazerem bullying também com ninguém. E aqui nesse livro eu ensino as crianças a saberem o quanto elas são especiais. Cada um de nós somos únicos, somos especiais para Deus. Deus nos criou, cada um de um jeitinho, mas todos especiais. E recentemente escrevi aqui 2 livros. Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que eu conto a história de um menino aqui de Bauru. O Pedro, um menino apaixonado pelo Nordeste. Aqui nesse livro eu falo tudo sobre o Nordeste, sobre o povo nordestino, sobre os cordéis, sobre a cordeuteca, porque ele tem uma cordeuteca aqui na cidade de Bauru. E é um livro muito lindo, contando tudo sobre o Nordeste. Vale a pena você ler, indicar, dar de presente e levar para a sua escola. Se você é professor, é diretor de uma escola, esse aqui é um bom livro para levar para a sua escola, viu? E aqui o meu último livro infantil, que eu lancei há poucos meses atrás, a minha gatinha Marie. Aqui eu conto a história da nossa gatinha, como nós a encontramos durante a pandemia. A minha filha, a Raquel, ela teve uma conexão muito grande com essa gatinha que nós encontramos no lixo. E a Marie nos ajudou a enfrentar aquele momento de depressão que todo mundo passou na pandemia, né, de ficar sozinho, trancado em casa. Isso aqui foi muito difícil passar e a Marie, a gatinha, né, ajudou a minha filha nesse momento. Então, é um livro muito lindo para você ler na hora de dormir para os seus filhos. Bom, logo está saindo mais livros. Até o final do ano, em Natal, devo lançar um livro sobre mulheres, 30 histórias de 30 mulheres, histórias inspiradoras, que vale a pena você ler também. Então me acompanhe, né? Fica aí ligadinho, assista nossos podcasts, me acompanhe aí nas redes sociais, tem aí os links de alguns dos meus livros e logo vamos estar aí colocando novidades para vocês. Mas chega de conversa, né? De conversa, na verdade, sobre mim, porque hoje a gente tem uma convidada super especial, a Bruna Rosa. E agradeço muito a Bruna por estar aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? E eu quero falar um pouquinho sobre você antes de você começar a responder as perguntas. Sim. Então, nós vamos conhecer essa história inspiradora da Bruna. É uma mulher que transformou a sua paixão em profissão. E a sua profissão em um meio de transformar vidas. Com quase 20 anos de experiência, olha só, a Bruna é uma das pioneiras na técnica de gel e alongamento de unhas, lá em Lençóis Paulistas, tendo reconstruído sua carreira em meio a desafios pessoais e profissionais. A Bruna, ela vai nos contar da sua trajetória, como ela começou, e ela começou ainda muito jovem, e ela foi movida pelo desejo de conquistar um espaço de nail design, ou design de unhas, como é conhecido. Durante um dos momentos mais difíceis da sua vida, quando muitas portas pareciam fechadas, ela encontrou força na fé e na certeza de que Deus estava preparando para ela algo muito maior.
Foi nessa fase que o trabalho com alongamento e gel se tornou mais do que uma profissão, se tornou uma missão. Ela relembra uma história das moedinhas, que ela vai contar pra gente. Eu fiquei super curiosa para saber que história é essa. É um episódio marcante na vida dela que simboliza perseverança e visão de futuro, mesmo em meio às adversidades. A Bruna não apenas realiza os seus sonhos como ser instrutora, mas também ajuda outras pessoas a transformarem suas vidas por meio da Nail Design. Muito obrigada, Bruna, por estar aqui, por te receber. É um prazer conhecer você pessoalmente. Um pouquinho que eu conheci da sua história, você tem uma história linda de superação, de transformação de vida. Você transformou sua vida e está ajudando a transformar outras vidas. E a gente quer conhecer um pouquinho da sua história e o que fez você chegar até aqui. Conta aí pra gente como que você começou essa história, como começou tudo. Como começou tudo? Bom, falar do início, né? Eu já me chamo Bruna, como você comentou, tenho 34 anos. Quando você fala 20 anos, né, a turma... Nossa, você era adolescente. Era muito novinha. E eu tenho uma tia manicure, né? Então, isso acaba, a gente vai olhando, vai aprendendo, e foi aonde que foi puxando isso. Mas eu vou falar do início, né? Eu vim de uma família simples, em Lençóis Paulista, meu pai e minha mãe sempre trabalharam para manter. Você mora lá ainda? Moro, nascida e criada lá. E eu tenho mais 3 irmãos. E a nossa vida, como sempre, né, a gente tinha que procurar desenvolver. Os pais, eles davam o que era necessário, né? O teto, a educação, a comida. E chega a um certo ponto que você pega seus 11, 12 anos, você quer ter seu dinheirinho. Sim. E eu comecei como babá, meus primos, do vizinho. Eu cuidava de um vizinho que era um ano mais novo que eu. Aí foi assim. Criança cuidando de criança. Criança cuidando de criança. Hoje não pode mais, né? Mas antigamente, mas né? As era crianças muito comum. tinham responsabilidade fazer isso. Isso né? desenvolve muito. É verdade. É uma responsabilidade já vindo de cedo, né? Eu acho muito bacana isso. Acho que a gente tem que sempre, não ao ponto, né? Porque a necessidade fazia a gente ter responsabilidades. Mas delegar eu acho legal. Acho bem interessante. Verdade. E aí, vindo disso, né? Também trabalhei desde novinha como garçonete. Vixe, eu trabalhei em tudo. Fez de tudo. De tudo um pouco, viu? E aí, o mundo das unhas começou a vir. Por minha tia ser manicure, ela me dava aquelas restinhas de esmalte, colocava um dentro do outro no vidrinho, ia fazer a unha das minhas amigas, da minha vizinha, aí de uma conhecida da minha mãe. E nisso eu comecei. Eu falei, nossa, dá um dinheiro, né? Cobrava R$5 pé em mão, tá? Olha na época. Mas para mim era um dinheirão, né? Sim, com certeza. E eu sempre fui levando, tá? Apesar de ter outros trabalhos. Aí ele ficava sempre como uma segunda opção. Sim. Aí, com o passar do tempo, né, onde eu fiquei mais tempo em serviço, né, foi numa loja que eu trabalhei como vendedora. E, aliás, antes dessa loja, eu trabalhei numa loja de cosméticos também, que era voltado tudo para a área da estética. Por isso que eu falo 20 anos, porque eu já tinha toda essa vivência na área de esmalteria, de cabelo, de salão. Eu já ajudei cabeleireira em um salão lá da minha cidade. Então, eu sempre vivi nesse meio. Viveu nesse mundo. Nesse mundo, e eu sempre gostei. Aí, a hora que eu deparei que eu estava num serviço lá na minha cidade, eu acabei saindo de lá. Eu já estava moça, já estava com uns 22, 23 anos. E eu não conseguia mais me conectar em nenhum outro trabalho. Foi onde eu me resgatei com o trabalho de manicure. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, porque eu entrava em um serviço, não via que era aquilo que eu queria. Nada dava certo. Nada dava certo. Aí, com o passar do tempo, eu cheguei até, nessa época, eu entregava panfletos na rua e eu ligava assim para o meu namorado, nossa, não é isso que eu quero, não quero isso para a minha vida, o que eu estou fazendo, eu preciso de alguma coisa. E, nisso, o meu namorado já tinha me dado um kit de alongamento de unha. Mas eu não usava, eu não trabalhava com ele. E uma amiga minha, a Dani, a abençoada Dani, acho que Deus viu e mandou ela lá, falou assim, manda ela usar esse produto. Aí ela falou assim, o que é isso? Eu falei, é kit de alongamento de unha, não deu certo, que não sei o quê. Era um produto, e na época, isso, acho que até mais, né? Que faz 7 anos que eu trabalho com alongamento. Mas até isso começar a ser uma profissão, teve um tempinho atrás, Sim, né? Verdade. Aí eu falei assim, isso não dá certo, Faz eu não pouco consegui. tempo mesmo que estourou isso daí, né? Sim, recentemente. É bem recente, né? E ele se tornou mais acessível também. É verdade. Aí, com muita insistência dela, fui lá no YouTube e falei, Para aprender. Tá.
amiga, quer arriscar? Fiquei, acho que era um sábado, o dia inteiro lá fazendo a unha dela. Ela falou assim, Bruna, quanto que é? E para entregar o panfleto, que eu estava naquela época, que foi uma das fases mais difíceis também, que é a história da moedinha, depois eu Você vai contar pra gente. Eu falei assim, R$30, que era o que eu ganhava para entregar o panfleto. Eu falei, cara, isso aqui dá dinheiro. Deu um estralo, assim. Deu um estralo. E eu falando para Deus, eu chorava, eu ia trabalhar chorando, sabe? Aí eu falei assim, eu tenho que investir nisso. É o tanto que eu ganho para ficar debaixo do sol o dia inteiro. Verdade. E eu estava lá na minha casa, né? Fazendo o que você gosta. Sim. Né? E é uma profissão bonita, Sim, né? com Lógico, certeza. tem todos os desafios, como qualquer outra profissão. Mas é uma profissão bonita, gratificante, você vai se reconhecendo. Com certeza. E aí eu insisti nisso. Aí na época, não tinha muito digerido esse negócio. O foco era suprir, né? Ganhar o dinheiro, na época. Aí, beleza. Eu peguei e fui fazer um curso aqui em Bauru para começar a atender, porque eu postei as fotos, na época era Facebook, não era tanto Instagram. E pessoas começaram a perguntar que não era do meu ciclo de amizade. Eu falei, e se dá ruim? O que eu vou fazer? Não é minha amiga. Verdade. Aí eu peguei, fui fazer um curso, aí eu comecei a me especializar. Aí eu vi que era uma profissão. Aí as primeiras clientes que eu atendi, eu lembro assim, era tipo cadeira de cozinha. Eu fui lá na loja 100, pode falar o nome de loja? Pode. Que era a loja que eu trabalhava antes. Eu fiquei quase 4 anos lá. Muitas pessoas conhecem eu de lá. Então, acabou sendo bem conhecida por isso. Fui lá, parcelei uma mesinha de escrivaninha um monte de vez. Foi com isso que eu comecei, com a escrivaninha, com 2 cadeiras de casa mesmo. Na sua casa? Na minha casa. Isso era no quartinho de casa. Aí foi lá. Aí o negócio foi crescendo, fui para a sala. Isso aí já tinha passado uns 2 anos e meio. E detalhe, tá? Nesse meio tempo, eu arrumei um serviço, que eu tenho um curso de vigilante, né? Nossa. Que é o curso que a gente faz de segurança aqui em Bauru mesmo. E eu trabalhava 12 por 36. No dia das minhas folgas, eu trabalhava. O dia que caísse, domingão, estava lá e as clientes iam. E estava dando super certo. Aí era o contrato de 5 anos, nesse meio tempo. Aí eu falei, 5 anos? Eu vou ficar 5 anos para montar o meu salão. Sim. Aí eu falei assim, meu Deus, será que vai dar certo? Eu falei, bom, daqui 5 anos eu saio daqui, pego o acerto e monto o salão. Mas olha como que Deus é bom. O contrato da própria empresa se rompeu, eles mandaram a gente embora. Olha, aí veio um dinheirinho. E veio o meu acerto. E para quem estava, imagina, eu estava sem pagamento, né? Eu tinha só os freelances que eu fazia. E sem salário. Aí, com o dinheiro do alongamento e mais o que eu ganhava lá, eu falei, nossa, vai dar para me manter. Eu conversei com meu namorado, falei assim, amor, agora ou nunca. Eu vou estar no seguro, vou ter um acerto. E nisso eu atendi uma cliente que queria dividir uma sala. Olha. Aí, nesse meio tempo, eu peguei, saí de casa lá em Lençóis, e aluguei a lá sala. Em Lençóis. Lá em Lençóis. Foi minha primeira sala que eu aluguei, que eu saí da sala de casa. Para quem não sabe, gente, Lençóis Paulista é aqui do ladinho de Bauru. 30, 40 minutinhos. Pertinho. Isso. É uma cidade que está crescendo bastante. Sim, com certeza. Eu tenho muito orgulho linda, da minha uma cidade linda. Aí saí de casa e fui para a porta de rua. E aí, nisso, todo mundo falou assim, eu mudei em novembro de 2019. A gente não tinha pandemia ainda. É verdade. Aí, tava quase para entrar a pandemia. Tava para entrar a pandemia. Aí eu peguei, fiz tudo, mudei lá com as minhas coisinhas bem simples. O pouquinho de acerto que eu tinha, eu comprei algumas coisas novas. Deixei tudo bonitinho. A sala, a gente dividiu a sala no meio. Tudo muito simples, muito, muito bonito. Aí eu peguei e trabalhei novembro, mudei dia 25 de novembro. Aí trabalhei dezembro, trabalhei muito, muito, muito. Aí todo mundo falou assim, você vai ver, janeiro o salão fecha, salão fecha. E eu falei assim, não vai fechar. Não vai fechar. Aí dezembro foi uma benção, Nossa Senhora. Que bom. Foi. Aí janeiro eu falei assim, não vou. Eu não escutava, sabe? Aí eu peguei, continuei no mesmo pega que eu já estava em dezembro. Falei, esse janeiro, que é um mês ruim, é tão bom assim? Imagino que é um mês bom, resto, né? Aí eu peguei e investi todo o dinheiro que eu juntei nesses 2, 3 meses, né? Junto com o meu acerto. E falei assim, agora eu vou reformar. E eu coloco a mão na massa, tá? Eu faço, eu pinto. Faz tudo. Faço tudo mesmo. Aí eu peguei e reformei lá o salão. Eu reinaugurei ele dia 5 de março. E dia 19 de março, se eu não me engano, foi dada a pandemia para fechar. Sim, verdade. Sério.
Então, tipo, 3 meses você trabalhou? 3 meses, gastei todo o dinheiro que eu tinha juntado. Para reformar o Eu estava salão. sem reserva nenhuma. Reformei o salão, tudo. Fiz móveis planejados, tudo do jeitinho que eu queria. Aí eu peguei, na primeira semana que fechou, eu fiquei, nossa, voltei a estaca, né? Zero, né? Como se eu tivesse regredido. Sim. Fiquei uma semana em casa, tipo, no meio da tarde, eu deitada no sofá. Eu, gente, o que vai ser da minha vida agora? Aí deu um estralo de tudo que eu passei atrás, né? Porque, assim, aqui eu resumi, mas tem uma fase um pouco difícil da minha casa, que depois eu conto para vocês entenderem. Aí eu falei assim, gente, não posso voltar a tudo de novo, sim, né? As sim, dificuldades, sim. A ficar aquela pressão, né? Que a gente fica, né? Nossa, depender de alguém que nem eu. Tive meu namorado que me apoiou muito. Meus pais, eu poderia contar com a ajuda deles, mas a gente evita, né? Sim. Porque meus pais têm as responsabilidades deles, eles têm meus sobrinhos, né? Eu tenho bastante sobrinho, eles ajudam muito a minha irmã. Então, tem todo esse porém. Aí eu não queria ser mais uma a pedir peso, ajuda. Né? Isso, a gente sempre tem isso consigo, né? Aí eu peguei e falei assim, não, ficou uma semana lá, aí foi decretado que a gente poderia atender, tipo, uma por vez, aquelas com monte máscara, de regra. Tudo. Aí, graças a Deus, minha porta era bem grande, eu deixava aberto, eu tinha a grade, eu fechava com a grade, ficava eu e a cliente. Começou assim. Aí eu falei assim, a partir de hoje não tem mais pandemia. E eu trabalhei os 3 anos da pandemia. Você trabalhou? Muito. Que bom. Muito. Que bom. Eu entrava às 6 e saía às 11 horas da noite. Que bom. E foi, assim, uma das melhores fases de trabalho para mim, né? Eu sei que foi um momento difícil, mas para mim foi uma das melhores fases de trabalho. E passando a pandemia, o negócio foi crescendo e hoje eu estou no estúdio maior. Que bom. Eu estou com bastante parcerias. Que legal. Bebe uma... Eu falei que a garganta começa a secar. Ar-condicionado começa a secar a garganta. Então, hoje você tem parcerias com quem? Esteticista lá no salão. Aí, junto comigo, tem uma manicure que já faz 2 anos que está comigo. A Letícia, ela é minha parceira. Hoje posso dizer que ela é meu braço direito lá no salão. E tem mais 2 meninas que estão iniciando agora nesse final de ano. Estão lá para me ajudar. A ideia do salão é ter mais. Hoje a gente está com um brechó lá no salão também. Que legal. Muito bacana. Adoro brechó. Sim, e a gente vai tendo isso. Lá é uma casa, né? Onde eu alugo e eu sou responsável, e a gente vai fazendo as parcerias para trazer mais clientes, para ter atendimento tudo centralizado em um só lugar. É lá no Centro de Lençóis. Olha. Já está indo para 3 anos que eu estou lá. Que legal. Eu tenho mania dos 3, né? Mania dos 3 anos em casa, 3 anos na sala de cima e 3 anos aqui. Verdade. Aí então, lá vocês não tem só unhas, então tem outros tratamentos. Unhas trabalha com pé e mão, né? As mãos tradicionais, alongamento. Eu trabalho com mega hair. Adoro. Que legal. Design de sobrancelha. Aí tem a esteticista, que é a Ana Lídia. A Ana Lídia, ela atende até aqui em Bauru também, tá? Ela é esteticista e massoterapeuta. Legal. Então, ela trabalha com isso. E a gente tem a parceria com a Cleide, que ela abriu o brechó lá com a gente. Que bom. Então, tem tudo. A mulher passa o dia inteiro lá. Passa. E tem a Morganita também. Joias, gente. Semi-joias. Muito chique. Muito bom. Preciso ir lá conhecer, então, esse espaço. Nossa, é muito bonito lá. Modéstia à parte, é muito bonito. Preciso ir lá conhecer. Esses dias eu conheci lá o Jardim Botânico e o Orquidário. Eu fiquei impressionada. É muito bonito. Eu fui lançar um livro lá na biblioteca, lá no teatro. No teatro? No teatro. A FIUP, né? Então, fui lançar um livro lá. E aí eu conheci ele, muito lindo. Amei. O teatro ficou muito bonito. Nossa, ficou lindíssimo. Ficou lindo mesmo. Vale a pena conhecer a cidade de Lençóis. Vale, cresceu muito. E aí, conta pra gente, então, como que é essa famosa história aí das moedinhas. Essa história das moedinhas, então, é antes? É no meio desse processo. No meio desse processo. Então, eu vou contar um pouquinho antes da história, eu vou contar um pouquinho da minha casa, né? Que um dos desafios, né? Quando eu tinha 21 anos, né? Antes de sair do meu antigo serviço, eu comprei minha casa, eu financiei. Até a hora que a gente chegou, você estava falando de financiamento. Sim. Eu financiei minha casa. E foi um momento muito difícil para mim, né? Que nem eu morava com meus pais, mas a questão de que
graças a Deus eu tinha a casa deles, tudo para eles me ajudar, porque aí você não paga nada. Sim, sim. Aí falo, você queria hoje pagar a sua casa. Isso, aí estava no processo de construção, de juntar entrada. E é um processo difícil. É verdade. Não é? As pessoas falam, é simples e tal. Que nem, graças a Deus eu morava na casa dos meus pais. Eu falo hoje, os jovens que moram com os pais, aproveita. Aproveita. Né? Depois que a gente sai, a gente vê o valor, a gente dá o valor. Verdade. Porque tudo é nosso, né? Quando tá com os pais, é tudo dividido, a gente não sente. É isso mesmo. Aí teve esse processo e foi assim um processo muito difícil para mim também, porque chegou uma hora que não tinha mais dinheiro para encerrar a casa, né? Aí o que você faz? Você estava construindo, então. Eu estava. É o processo assim. Você constrói, recebe o dinheiro. Mas você estava recebendo dinheiro, mas você sabe que a gente recebe um tanto, não quer aquele tanto, não, né? O processo de construção gasta mais. Sempre gasta mais. E ainda eu tive, graças a Deus, meu tio que me ajudou muito. Ele, nossa, eu falo que se não fosse ele o pedreiro, que ele facilitou muitas coisas, não tinha acabado. E eu também pus a mão na massa, viu? Que Carreguei bom. muita telha lá, abri buraco. Legal. Eu falo, pintei muita parede. Isso mesmo. Então, assim, eu falo, é um processo. A gente tem que aceitar esse processo, viver ele e saber que, olha, graças a Deus, está indo para 13 anos, né? Que eu tô com a casa, né? Então deu certo, conseguiu terminar a casa. Mas aí, nesse meio do processo, eu falo que a gente procura Deus, né? Sempre na hora da dor. É verdade. Nunca a gente tem que pegar essa mania, né? De procurar Ele também nas alegrias, né? Não no sofrimento. E, para mim, eu sempre tive dificuldade de entender a Bíblia. E o único versículo que eu compreendi, eu não vou saber recitar ele certinho, mas é Isaías 45, onde ele fala assim que ele vai pegar Ciro pelas mãos, né? E vai adiante com ele no caminho. E vai tirar as pedras do caminho, tirar os ferrolhos e os espinhos. Aí foi onde eu compreendi. Aí, assim, até um pouquinho emocionada. Aquela noite, assim, eu estava orando, falei, Senhor, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer para terminar essa casa? Aí eu abri a Bíblia, assim, e li, eu entendi. Sabe quando você cai em prantos, assim? Falar, não, ele está aqui, vai dar tudo certo. Aí foi uma das fases, assim, que eu falo que Deus foi preparando, aí foi dando certo. Teve outros percalços, mas, assim, vida, né? A gente tem que... Faz parte da vida. Faz parte, mas hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo terminar a minha reforma. Que bom, que bom. Fiquei 7 anos numa reforma. Mas a casa está ficando linda. Olha que bom. Aí hoje eu estou morando com meu namorado, pretendo casar no ano que vem. Tem que casar. E a casa tá lá, aí eu tô na casa dele. Para poder terminar a outra. E eu vou terminar a outra. Aí foi esse o processo. E sobre a história da moedinha, no meio de toda essa fase sobre ter a profissão de nail design, eu também passei, né? O que nem eu falo para você, a gente vai voltando para trás. Né? Aquela coisa de sempre contar tudo, ter tudo contadinho. E era a fase que eu não trabalhava, que eu ficava entregando panfleto. Eu comecei trabalhando para o meu namorado numa casa de festa que tinha lá, que fazia eventos de casamentos. Hoje não tem mais. Mas quem morou lá vai saber que tinha karaokê lá. Então, a gente ia limpar, tinha festa, ficava no bar até a noite. Aí, depois, no outro dia, ia lá limpar. É enorme. Hoje é até uma academia lá, que era a Zessom antigamente, casa de eventos. Bem na Avenida de Lençóis, bem conhecido lá. E eu fiquei um bom tempo lá. Aí a gente se conheceu lá. E, nesse meio tempo, também, além de estar trabalhando lá, fazendo as unhas, e acabei também entregando o panfleto, que eu era na área de segurança, que era a área que eu queria entrar. Entendi. Tinha feito tudo o curso. Falei, não, eu preciso entrar nessa área. Eu quero tentar sair do comércio, fazer alguma coisa diferente. Eu preciso tentar outros horizontes, porque eu só tinha experiência com o comércio. Aí, beleza, deu certo sobre as unhas. E nesse processo difícil, eu estava assim... eu estava num belo dia de domingo, eu estava lá querendo uma moeda para ir comprar um pão na padaria, e não tinha. Nossa, já passei por isso. Não passei fome, mas assim, você tem que escolher... Faltou, tem que escolher, é muito difícil. Aí, eu não queria ligar para o meu namorado, aquela coisa do orgulho também, né? E de não querer, sabe? Sempre fui, né? Trabalhei, sempre tive o meu dinheiro, sempre ajudei da forma que eu podia em casa. Então, assim, isso para mim não era o que eu queria sentir, Sim, né? mas todo mundo passa por Sim. isso. Né? Aí eu falo assim, que eu lembro a cena de eu revirando o armário, revirando as procurando gavetas. Procurando moedinha. E foi para comprar o pãozinho. Para ir lá, não ter que ligar para ele e comprar. Eu não vou me recordar se eu achei ou não achei, mas eu lembro da cena que, para mim, foi muito triste. Marcou, né? Marca.
Aí, depois de um belo de um dia, não vou te falar quanto tempo, eu acredito dentro de 1 ano, no máximo 2, eu arrumando o guarda-roupa, aí eu pego uma calça minha e acho uma nota de 100. Tá vendo? Você para e pensa, assim, né? Até esses dias... Como mudou, né? Eu estava revirando o guarda-roupa atrás de 10 centavos. Aí, depois de 1, 2 anos... Já tô achando nota de 100. Eu não senti falta. O problema não é nem achar. Isso. Você não sentia falta. Isso mesmo, é verdade. Eu fiquei assim, a hora que eu olhei aquela nota, você não tem noção. Eu chorei tanto, eu chorei tanto. Deus fez você lembrar, né? Fez. Daquele período. Aí eu falei, olha como que é bom. E, tipo assim, isso também é a minha profissão que me fez ver isso. Seu trabalho, fruto do seu trabalho. Fruto do meu trabalho e do processo, né? A gente saber. Hoje eu entendo o porquê que Deus me fez passar por certas situações. Sim. A nossa profissão, a pessoa que parar e pensar, entra dinheiro todo dia, você tem dinheiro. Não. Se você não tiver o medo do dinheiro, você não controla e não cuida. É verdade. Eu vou ser sincera, eu queria cuidar muito mais. Sim. Mas pelo fato de ter passado tudo isso, hoje me dá um controle um pouco maior. Senão eu não conseguiria ter um salão, não conseguiria... E eu, antes, quando eu trabalhei na loja de cosméticos, lá na minha cidade, que foi um dos primeiros serviços que eu tive registrado, e eles falaram, por que você não trabalha como manicure e você faz unha super bem? A Carol, né, o seu Cazu... Pode falar o nome da loja? Pode. Aí eu viro cosméticos. Ó. Eles sempre falavam isso para mim, Faz sabe? propaganda deles aí. Com certeza. Eles sempre falavam assim, vai nisso, Bruna, você dá certo, tudo. Aí eu falava assim, não, eu não vou ter um patrão para cuidar de mim, né? Como que eu vou, levantar cedo, como eu vou ter responsabilidade? Você tinha medo disso? Tinha medo do compromisso, de não assumir o compromisso. E hoje, pelo contrário, né? Eu sou uma pessoa que eu assumo o compromisso. Você é só chefe, mas você tem que ter quanto disciplina. Disciplina. Você tá lá empenhada, né? Seja você com 40 graus de febre ou não. É verdade. Eu falo assim, a única coisa que, graças a Deus, né? No momento me impediu de trabalhar foi a Covid. Sim. Quando eu peguei a Covid. Porque, assim, para mim, pegar e desmarcar alguém por eu não estar bem, é você levar isso como compromisso. Então, assim, você ter esse compromisso. E a nossa profissão, ela exige isso. Qualquer profissão que você tenha que executar o serviço. Compromisso, disciplina, né? Aí, para concluir sobre a moedinha, não para por aí. Aí eu passei, né, procurando 10 centavos, achei R$100. E depois de um tempo, com o processo da reforma da casa, eu falei assim, amor, lembra que eu guardava quando saiu as notas de 200, eu comecei a guardar. Olha, eu acho que eu só vi uma na vida. Não, então, eu comecei a juntar umas notas lá de 200. E eu falava assim, eu não vou dar minha nota de 200, não vou dar minha nota de 200. Relíquia. Eu falei assim, isso daí vai virar relíquia. Aí eu não sei qual foi o processo, eu sei que eu guardei esse dinheiro. E eu esqueci dele. E um belo dia, arrumando de novo o guarda-roupa, eu acho R$1.000 no meu guarda-roupa. Olha, que benção. Sério. Aí eu falei assim, amor, sabe o que? Eu achei que eu tinha pagado pedreiro. Falei, olha, eu acredito que eu paguei um pouco ele. Sobrou. E sobrou. Falei, você não sabe o que eu achei. Eu achei R$1.000. Aí também voltou a história da moedinha. Você fez você lembrar. Então, assim, como eu falo, é um processo, 100, né? depois do 1.000. Isso, depois 1.000. E Deus foi multiplicando, né? Vai, viu? Tá indo pros 10.000 aí. Em nome de Jesus, eu vou achar 10. Já pensou? Sim. Aí, mas assim, você fala assim, você achou, você tem dinheiro. Não mas é isso. para mostrar para você. Para mostrar como que você progrediu. Foi. É. E foi um processo, não foi assim, um ano, tipo um mês, não. Foi um processo, eu acredito eu, que uns 5 anos nisso daí. Sim. Entendeu? Então, assim, o que eu falo hoje sobre a minha história é você, por mais difícil que esteja, não desistir desse processo, passar pelo processo. Você está bem hoje? Tem processo que eu estou passando interno que não me dá... eu não estou bem. Mas, pelo que eu já passei, eu sei que eu vou conseguir passar esse. Com certeza. Então, assim, tudo que a gente passa pela dificuldade é para nos trazer para algo maior. Verdade. É um aprendizado. Parece clichê falar isso, né? Todo mundo fala isso. Mas é assim. E é sempre na dificuldade que a gente aprende muito mais. Que a gente cresce. A gente cresce muito, muito. E a gente, não crescer, a gente desenvolve outras habilidades. Sim. E eu falo assim, que todo o processo, Deus quis me mostrar uma coisa. Eu acredito muito nisso, e eu tenho isso convicto comigo. Que todo o processo que eu passo,
eu tenho que aprender alguma coisa. Verdade. Foi na construção da minha casa que eu tive a compreensão, pela primeira vez sozinha, que quem explicava um pouco sobre as palavras era minha avó. Hoje ela é falecida, né? Minha avó é uma princesa. E ela foi temente a Deus assim, até os seus últimos dias. Bom. Ela é aquela senhorinha de 82 anos que se ajoelhava com toda a dificuldade, de manhã e de noite. Então, assim, essa questão de ter a fé, a gente pegou dela, a família inteira, né? Porque ela criou a gente nesse ciclo, né? E tentar manter. Não mantemos igual a ela, né? Mas eu falo, Deus sabe o nosso coração, as nossas verdades, o que a gente quer para outro também. Eu acho que isso vai em peso. E eu falo para quem está começando, seja em qualquer profissão, as pessoas querem sempre o melhor, que nem eu comecei com a mesinha de casa, com a cadeira de casa. Comece com o que você tem realmente hoje. O importante é começar, né? Mas um detalhe que eu falo assim, não é só começar, é fazer o seu melhor. Isso. Porque hoje as pessoas só querem, eu quero isso, quero aquilo, mas elas não querem se dedicar. Tá? Eu falo assim, tudo veio, não veio fácil. Eu tenho, mas você trabalha muito, você quer viver a vida inteira assim? Não, mas é um processo. Então, assim, eu tenho que ter esse processo. Se você não está disposta a pagar esse preço, então, assim, você se questiona. Se questiona assim, eu estou disposta a pagar o preço da dedicação, de quanto que eu vou se empenhar para isso, para conquistar isso. Então, isso é o que eu falo, que é o que eu passei. Então, as dificuldades nos fazem crescer. Mas até que ponto você está disposta a lutar por ela? É verdade. A se empenhar. Então, verdade. assim, mas as pessoas que passam dificuldade, que crescem, que aprendem algo, então essas aí, elas sobem. Porque tem pessoas que elas não aprendem, elas passam dificuldade e aí elas não aprendem, aí elas vão passar de novo, e de novo, e de novo, até aprender, né? Até aprender. Então, o melhor é você ver aquela dificuldade como uma lição de vida, que nem você está falando. Você fala assim, o que eu posso aprender nisso? Que lição de vida eu posso extrair daqui? Como eu posso melhorar? E não ficar se lamentando. Porque lógico, quando no processo a gente não passa... pode ficar se lamentando. A gente passa um pouco do luto, porque a gente é ser humano, isso é óbvio. Isso. A gente mas, se assim, entristece, é normal. mas chorou, tá, o que vamos fazer? Agora vamos pra luta. Vamos lutar, Porque né? se você ficar que vida, que horrível, né? Eu só passo dificuldade, nada melhora na minha vida. Se você ficar muito só pensando você assim... prega, né? Exatamente. Eu tô tentando também ter esse autocontrole. Eu tô muito corrida, eu não tenho tempo, eu tô tentando parar de falar essas coisas, mas é um hábito que hoje todo vício mundo, é um vício que a gente aí a hora tem. que você vê e realmente a gente vai canalizando aquilo dentro da gente. Essas palavras ruins pra gente. Ou tipo, eu fui numa palestra e eles falam muito assim: quem que acorda aí para pagar boleto? Todo mundo levanta a mão. Aí ela explicando na palestra falou assim: e se você mudasse, né? Porque quando a gente fala assim, eu acordo para pagar boleto, a gente já acorda arrastado. Exatamente. O que tem nesse boleto? É o financiamento da sua casa, é o financiamento do seu carro, são sonhos. Sua família. Isso mesmo, você falou tudo. São sonhos. Então, assim, o boleto em si, você tem que pensar que é os seus sonhos. Para você acordar com ânimo, para você ter garra no dia, para você não acordar arrastado. Então, assim, mude a chavinha da sua cabeça. Exatamente. Porque senão você vai trabalhar aquela semana toda assim, eu só acordo para pagar conta. Aquela pessoa que vive esperando o final de semana, tá? A gente precisa do final de semana para descansar. Mas, enquanto eu falo assim, Deus, ele não tem que questionar o pensamento dele, é muito sábio. Sim. Ele nos deu a juventude para trabalhar, para ir atrás, para lutar, para conquistar as coisas. Aí você, jovem, fica se lamentando. Eu só pago conta, eu só pago isso, eu só pago... Mas é a hora, agora que é a hora. Para de chegar lá na vida madura, você descansar. Né? E você tá usufruindo mais, né? Reduzir a carga horária. Eu falo assim, hoje com 34 anos, eu aguento ficar sentadinha 12 horas. Mas daqui 20 10 anos, 15 anos, eu não vou aguentar ficar 12. Exatamente. Outra, se Deus quiser, eu quero ter a opção de não ficar 12. Isso, entendeu? Exatamente. Então, assim, tudo é um processo. É um processo. Aí você tem que estar disposta por esse processo. É isso mesmo. É tipo assim, você não reclamar. Eu não tenho 10 pares de sapato, mas tem gente que não tem pés, por exemplo. Isso é verdade. Tem essa visão. E se a gente parar para pensar, a gente tem muito. Tem muito. Hoje, comparado com a minha infância, eu me considero uma pessoa rica, com de verdade. Certeza. Eu nunca passei fome, mas tudo em casa foi muito contadinho, muito regrado. Meus pais sempre fizeram o que eles puderam.
Eu falo assim, a família, é aquela velha história, a família veio disso, daquilo. Mas é a realidade eu acho que de 80% da população. Verdade. É poucos que têm essa questão de vir com uma família super estruturada, que já veio. Então, eu falo, parece clichê também, novamente, mas eu quero, né, quebrar isso. Eu quero construir uma vida, eu quero construir uma família que não passe necessidades, dificuldades. Necessidade não, mas dificuldades. Sim, vão vir outras dificuldades, né? Mas você diz a financeira, pelo menos, né? A financeira, no todo, né? É um processo. A gente morou de aluguel por um bom tempo. Meu pai, ele conseguiu financiar a casa dele. Eu estava 1 ano depois conseguindo a minha. Olha a proporção. Nossa. E eu e meus pais, né? A gente tem 20 anos de diferença. Olha que pouco. Igual eu com meus filhos. Então, você para e pensa, assim, né? Eu com 21, meu pai com seus... 41. Ele deveria 30, né? 20, né? 20 anos de diferença. 42, 43 anos financiando a dele. Financiando a casa. Então, você para e pensa. Você vê como que era difícil. Então, assim, eu já tô além, você né? tá bem é à uma frente. realização. Bem à frente. É um processo. E outras pessoas falam assim, muitas pessoas vão pôr areia no seu sonho. Com certeza. Mas não escuta. Nossa, mas você vai pagar um financiamento. Você vai estar com 50 anos e tá pagando aquilo ainda. Amiga, eu já tô com 34. Então, e já tá acabando aí. E, tipo assim, vale a pena. Porque hoje, se você fosse ver pra quitar, tá muito mais barato. Sim. Vai pagar um aluguel hoje. Não, entendeu? e se você quer juntar um dinheiro, você vai lá e quita. E outra, se você não gasta com isso, na época, 21 anos, o que eu ia comprar com 21 anos? Eu ia comprar um carro. O que eu ia ter hoje? Nada. Duas portas para morar. O carro estraga. Não valoriza, apesar que cresceu muito, mas não valoriza igual uma casa. Sim, com certeza. É isso que eu falo, assim. A gente tem que se apegar aquilo é seu sonho. Pronto, é seu sonho, não é o sonho de outra pessoa. Você fez muito bem. Com 34 anos já tem uma casa. Olha só. Sim, é um processo. Com certeza. Falo, dessa vez eu fui Maria vai com as outras, que é minha amiga, porque estava um processo lá. Que bom que você seguiu um bom caminho. Aí a gente estava assim, e a gente tinha até uma brincadeira que a gente falava assim, todo mundo é enfunhenhado, né? O que significa? Todo mundo era endividado. Sim. Aí eu falei assim, não, vou seguir as meninas, eu vou lá comprar a casa também. É isso aí. Você viu como Foi que é bom ter e amizades, né? Eu falo hoje para os jovens, né? Hoje eu trabalho bastante com jovens lá no salão. A gente não sabe, quando tem 15 anos, quando tem 20 anos, que a amizade nos influencia. Muito. A gente só vai saber isso depois dos 20 e poucos. É verdade. Depois que você vai tendo seletividade, né? Tendo aquela amizade enxuta. Então, assim, realmente, o ditado que a mãe diz, me diga quem tu és, eu direi quem tu és, ele é válido. É real. Então, você quebrar isso não é não cumprimentar a pessoa, mas não criar vivência. Isso vai te afastando de coisas que vai te levar para trás. Exatamente. E tem coisas que te faz ser aquela amarra, né? Ser aquela coisa que te prende. Então, assim, aprende, você que é jovem, aprende a selecionar bem as pessoas com quem você anda. Verdade. A dar o seu tempo precioso, porque o tempo é o mais precioso que a gente tem. Para pessoas que não valia a pena. Meu marido sempre falava para os meus filhos, quando eles eram pequenos, andem com pessoas melhores que vocês, não piores. Melhores, porque aí você vai almejar ser igual aquela pessoa ou melhor que ela, né? Isso é verdade. Então, que nem hoje os meus filhos são adultos já e eles falam para nós, nós queremos ser pais como vocês. A gente fala, não, vocês vão ser melhores, né? Vocês têm que ser melhores que a gente. Então, nós temos que querer ser sempre melhor. Então, por isso que a gente não pode andar com gente pior que a gente. Não que a gente vai desprezar. Como você falou, você não vai cumprimentar aquela pessoa, vai conversar. É seu amigo de mas infância. É andar junto, né? Viver, trazer na sua casa, ter aquela vivência, aquela pessoa. Quando te vê, linka com aquela pessoa. Isso. Infelizmente, isso fecha a porta. Fecha. Não é, você está sendo egoísta. Não, mas fecha. E outra, vai levando a gente para um caminho que a gente não quer trilhar. Às vezes você nem vê, você já está lá. E eu, graças a Deus, eu falo que Deus foi muito bom comigo, que nessa época, né, da rebeldia, da adolescência, ele me deu uma amizade que me instruiu muito, que é a Raquel. Ela fala assim, eu via muito o jeito que ela tratava a mãe dela. E ela perdeu o pai muito jovem, né? E eu via o respeito que ela tinha pela mãe dela. E ela também é uma pessoa muito temente a Deus, a mãe dela também. Eu falava assim, cara, eu faço errado. Então, você falava assim... Foi uma lição para você. Isso. E mesmo assim, né, eu, ao meu ver, né, minha mãe vai poder confirmar isso embaixo, não fui uma filha difícil, mas uma filha teimosa, né? Então, assim, eu via ela, a mãe dela falava assim, você não vai sair hoje. Ela não questionava. Ela era obediente. Não questionava. Eu falava, cara, como você achava assim? bonito isso? Não, eu ficava de cara, tipo assim, na época, né, eu falava assim, como? Você não vai brigar, você não vai fazer nada? Eu ficava assim, como ela aceitava, né?
Mas hoje eu entendo. Sim. Hoje, com a maturidade, Sim, ela estava super certa. Verdade. Então, ela, assim, ela acabou me filtrando muito. Sim, isso é então, bom. eu falo que ela foi, assim, o anjinho da guarda que Deus mandou para com mim, certeza. para mim Bom mudar os meus exemplo. caminhos. Bom exemplo. Porque, infelizmente, a amizade errada nos leva a fazer escolhas muito erradas. Verdade. Verdade. E, Bruna, eu quero que você fala pra gente o que significa para você, então, ser uma das pioneiras aí em Lençóis Paulista com esse trabalho, né, de gel e alongamento. Então, você realmente foi uma das pioneiras, porque a cidade pequenininha, Sim, né? é uma cidade agora pequena. Ela está crescendo bem. Sim, mas agora quando tem você muitas começou, meninas. você então foi uma das pioneiras. Sim, olha, para não falar para você, eu acho que fui a segunda, porque só tinha uma que fazia lá. E muitas das clientes eu atendia era que vinha aqui para Bauru, porque não tinha lá. Sim. A maioria do serviço, né? Agora que Lençóis está crescendo, Verdade. tá tendo demanda para serviço lá. Tem muitos serviços bons em qualquer ramo. Mas a gente sempre vinha mais para cá. Passeava no shopping, ia lá, então tem tudo isso. Porém, no alongamento de unha, realmente, só tinha uma moça, eu não vou me recordar o nome dela, mas só tinha ela que atendia lá em Lençóis, e eu fui uma delas. E nesse meio período, se eu não me engano, é o que os clientes acabavam me contando, ela passou por uma cirurgia, não sei, ela ficou afastada. Teve que parar. E as clientes que eram dela, acabou indo para mim. Entendi. Então, assim, abriu uma oportunidade para mim. E aí eu fui pegando confiança, porque eu só atendia as amigas. Então, é diferente você atender uma amiga. Verdade. Ela te compreende, ela aceita seus erros. Aí, a hora que eu comecei a atender pessoas que não eram do meu ciclo de amizade... era a maior responsabilidade. Eu tremia. Teve vezes que eu pegava ali, cara, tava assim, ó. Eu tremia, eu lembro. E é normal, isso é um processo. Então, assim, é você ter a confiança e outra, querer aprender. Foi a época que eu estudei muito, Mas se especializou. Eu absorvia muito o curso, eu estudava, eu fazia unha o dia inteiro. Você pergunta assim pro meu namorado. Chegava 11 horas da noite, amor, aí eu ia lá, falei assim, vou ver esse vídeo de unha, que eu tô com dúvida nisso. Ele, mas você vai ver unha, você ficou o dia inteiro fazendo unha. Eu falei, amor, eu preciso ver esse vídeo de unha. Então, assim, foi assim por uns 3, 4 anos essa dedicação profunda. Aí, depois, com o passar do tempo, a gente já tem mais segurança, né? E eu fui fazendo outros cursos, até viajei para fazer curso. Legal. Eu fui em Vitória, Espírito Santo, primeira vez que eu andei de avião. Que chique. Então, assim, saí de Lençóis. Tá vendo? Que eu falo assim, eu sou aquela lençóis Lençóis, Bauru e Macatuba. Que eu conheço, né? Então, assim, você ir para fora, ter essa oportunidade, ver que o mundo é grande. Então, assim, o viajar, o conhecer, te mostra, Alex, com certeza. Né? E eu tenho muitos propósitos agora para conta aí pra gente, então. Muitos sonhos. Vai ser uma surpresinha. Dá uns spoilerzinhos. Quem sabe eu não atendo fora também, que né? chique. Tô nessa expectativa também. Legal. E assim que tiver essa novidade, vou estar comunicando. A gente quer saber das novidades. E assim, aí eu fui dando curso também, né? Então, você hoje é uma instrutora, então? Hoje eu sou instrutora. Conta pra gente como que você faz. A parte de instrutora, ele tá caminhando, tá? É um processo mais lento, porque eu gosto de exigir o tempo, exigir dedicação. Graças a Deus, eu já estou com uma galera formando, já tenho bastante meninas que eu já formei. Você dá aula dou presencial. Presencial. Ano que vem também, isso daqui é uma das coisas que eu quero deixar bem em pauta. Deixar curso, sim. Isso, e também expandir para o digital, que hoje em dia a turma pede bastante, o curso online, Verdade. Né? Ele está bem pedido. Eu falo assim, quem já tem uma base, quando você tem o digital, é mais fácil. Exatamente. Eu sempre Mas para começar é bom presencial. É sempre bom. Com quem for. Pega uma pessoa presencial, faça um curso presencial na cidade que você está, aonde você está. A pessoa que tem um pouco mais de conhecimento que você, aprenda com ela. Isso. Porque você vai conseguir digerir o digital. Exatamente. Porque se você começar pelo digital, eu comecei pelo digital, porque na época não tinha ninguém. Era muito difícil. Eu sofri muito. Eu fui conseguir fazer um acabamento profissional quase 2 anos depois. Hoje você pega uma menina com 3 meses de treinamento, ela está com acabamento profissional. Mas porque o presencial, ele te pega na mão, literalmente. Com certeza. Tá, o digital ele é muito bom, mas tem que ter uma base antes. Tendo essa base, você consegue. Verdade. Então, hoje você tem dado esses cursos presenciais. Presenciais. Pretendo, ano que vem, também expandir para o digital. E quem quiser também fazer, né? Fica aberto aí essa... Quem quiser saber mais sobre isso, é só entrar lá no seu Instagram. brunarosa.yourbeauty. Nós vamos deixar aí na descrição aqui do podcast. Vai estar lá seu Instagram, para o pessoal saber. Bom. E como que você vê o mercado da nail design hoje? Hoje, o mercado da nail design ele é um mercado muito valorizado.
O nail design, ele entra como manicure. Falaram Certo. os dois juntos. Eles caminham de mão dadas, tá? São profissões, funções diferentes, mas ele caminha. A pessoa que ela tem uma habilidade com manicure, ela, obviamente, já vai ter uma facilidade com o nail design. Ah, mas, Bruna, eu não tenho. Você vai ter que desenvolver os dois. Mas é algo super, assim, não fácil, mas é possível de se aprender. Sim. Então, vai depender da dedicação. É uma profissão que cresceu muito, a valorização dela é gigantesca. O que eu falo para você, hoje a gente tem a opção que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa que estava sem renda nenhuma, entregando um panfleto. Hoje, graças a Deus, eu consegui. Estou terminando minha casa com muita dificuldade. Não vou falar assim para você, eu ganho milhões. Não é fácil. Não é fácil. É um processo. Mas eu estou tendo realizações através da minha profissão. Graças a Deus. Eu falo que é uma profissão bonita no sentido de que é uma profissão que a gente consegue estar bem, estar apresentável. Mulher gosta disso, né? A gente vai conversar com nossas clientes. Eu falo que a cliente, a gente é psicóloga realmente. Verdade, a gente é formada em psicologia. Com certeza. Já nativa ali. Isso já vai mesmo. no nativa. Verdade. A gente chora. Eu tenho muitas clientes que são amigas. Eu desabafo tanto quanto elas desabafam comigo. E é uma vivência, a gente vai aprendendo também. Você tem que ser uma pessoa que aceita as críticas. Se você tem aquela dificuldade de aceitar as críticas, você não vai evoluir. Eu aceito críticas. Mas você tem 7 anos de profissão, 20 anos de manicure. Eu aceito críticas. Se a pessoa vir aqui hoje, Bruna, olha, precisa melhorar nisso e naquilo. Eu vou ser grata para ela. Para você melhorar. Porque é através dela que eu vou subir outro degrau. É isso mesmo. Através dela que outra dificuldade que eu passar, eu vou conseguir evoluir. É isso mesmo. Então, assim, a nossa vida realmente ela é feita de altos e baixos. Porque no baixo a gente dá o valor e a gente vem e cresce. Com certeza, então, isso assim, mesmo. Peça, né? Eu falo para Deus nos dar entendimento quando a gente estiver no baixo. Porque quando a gente está no alto, tudo é bom. A gente até fala assim, só agradece a Deus e pronto, né? A gente não ora, a gente não questiona, não conversa. Não pode né? ser assim, Sim, verdade. mas, assim, é para a gente ver que é o ser humano, assim. É difícil, né? Ter essa constância. Com certeza. Mas se procurar todo dia, toda hora, falar assim, não, o que eu posso aprender? Um lema também que eu levo comigo. Você começou a fazer unha hoje, você pode ter certeza que eu vou dar o mesmo valor de quem faz unha há 30, 40 anos. Porque o seu jeito não é o mesmo jeito que eu faço. Uma dica sua vai mudar minha vida. Vai reduzir meu tempo, vai ajudar a cliente minha a não ficar tanto tempo esperando para fazer unha. Então, assim, todo o aprendizado ele é válido. Você tem que valorizar a pessoa. Mas ela não sabe fazer unha, Bruna. Mas o jeito dela é diferente, ela está aprendendo. Mas, nossa, eu gostei do jeito que você passou o gel, Roberta. Vou passar desse jeito. Isso. Olha a diferença que dá. Então, assim, você ter isso. Eu falo assim, você ser humilde o suficiente para pensar que você não é melhor que ninguém. Com certeza. Quem é assim, vai longe. Mas ter essa ciência, porque o falar é muito fácil. É verdade. Agora, você Pôr ter em isso prática, no seu dia a dia pôr em prática, é o verdade. difícil. Ô, Bruna, você tem uma lista de sonhos ainda para realizar? Com certeza. Tenho Fala aí muitos. alguns sonhos aí que você quer realizar. No momento, eu falo assim, do processo de terminar lá a minha casa, concluir essa fase. É um dos sonhos que eu estou concretizando. Mas eu queria viajar para fora. Eu queria conhecer Dubai. Olha, eu acho lindo, gente. Dubai. Dubai. Tá sonhando alto. Com certeza, né? A gente tem que sonhar. É né? verdade. Eu falo assim, a gente sempre Dubai tem é o auge dos sonhos. para uma vendedora, a gente sempre trabalhou com meta, né? A gente sempre fala assim, sua meta é 100, mira 150. O que vinha acima, amém, né? Então, a Bruna tá mirando Dubai. Dubai. Eu tenho esse sonho, sim, de conhecer bom. Dubai. Vou casar, se Deus quiser. Outro sonho. Já dei a deixa pro meu namorado. Já tá ouvindo Com aí, certeza. namorado? Tá ouvindo como Rogério Belém. Tá ouvindo aí? Vou casar, construir minha família. E eu falo assim, a realização. Não só realizações de coisas, mas eu falo assim, se encontrar como pessoa. Sim. Eu falo, isso aí a gente não se encontra da noite pro dia. Eu tenho muito ainda que me conectar comigo mesmo, me conhecer e, assim, ter essa ciência de quem eu sou, quem é a Bruna, onde vai ser a Bruna, o que vai ser da Bruna. Então, assim, eu acho que isso seria uma das principais, porque hoje a cabeça, ela é tudo. Hoje, quem tem uma cabeça firme, uma cabeça boa, nossa, já é vitorioso. Todo mundo, né? Muito realizado. Tanto jovem quanto velho, qualquer um. Hoje é um processo muito difícil. A alegria da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. Isso. Nossa, você falou tudo. A nossa cabeça nos guia.
quando a gente está mal, a gente vê que o negócio não vai, né? Quando a gente está confiante, quando a gente está bem, o negócio flui, tudo acontece. É verdade. E eu falo assim, que Deus, ele sabe nos guiar, nos manter, mas assim, ele nos dá o ensinamento, ele nos deixa as dicas, mas quem tem que fazer é a gente. Somos nós, a gente tem que pedir ajuda, tem que desabafar para pessoas que merecem ouvir nossas histórias, porque eu falo assim, hoje para criticar todos que estão na rua, é fácil. São os que nos apontam, né? Então a gente tem que saber a pessoa que vai nos apoiar. É verdade. Bruna, e a gente está chegando no final do nosso podcast. Você viu como que a gente fala bastante, que passa rápido, né? Até passou o nervosismo. Então, até passou o nervosismo. Mas antes de você encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo. Né? Eu sempre gosto de encerrar com uma mensagem de incentivo. Claro que tudo que você falou aí foi uma mensagem já de incentivo para as mulheres, de inspiração. Mas agora eu quero que você olhe diretamente para aquela câmera ali e você deixe uma mensagem para essas mulheres que às vezes estão sonhando, né? Que estão pensando, nossa, o que eu vou fazer da vida? Tem uma profissão, não gosta daquela profissão, tem medo de ousar, medo de mudar de profissão. Tinha muito né? medo. Então, como você passou por isso, deixa uma mensagem para elas, para a gente encerrar com chave de ouro esse podcast. Sim. Bom, o que eu falo para vocês é assim, eu tenho sempre uma frase que eu converso com as pessoas e falo. A gente tem no nosso guarda-roupa, né, que é o nosso dia, todo dia ao acordar, várias camisas. Tem a camisa da alegria, a camisa do estresse, a camisa de desânimo. E eu penso comigo assim, qual camisa você quer pôr todos os dias? Lógico, Bruna, você colocou a da alegria todos os dias? Não coloquei. Mas a maioria dos dias eu não pus a da tristeza, que eu precisava. Eu pus a da alegria, superei, fui tentando todo dia me reerguer. Porque se a gente não se forçar a estar num ambiente melhor, a gente nunca vai conseguir evoluir. Isso é um trabalho que a gente tem que ser constante. Eu acredito que hoje em dia, por conta da correria do nosso dia a dia, da depressão que, infelizmente, pega muitas pessoas, a gente tem que fazer escolhas. É difícil, mas a gente tem que fazer escolhas. Então, assim, eu vou pôr a camisa da procrastinação hoje. Não. Coloque a da alegria. Olhe no espelho e fale assim, Senhor, chorando, mas eu vou sorrir, por mais que tenha doendo por dentro. Deixa para você pegar e desabafar com a pessoa na sua casa. Também não esconde a sua tristeza, tá? Isso não faz bem. Mas conversar com uma pessoa que te gera confiança e que te gera segurança, você conversa na sua casa. Mas tenta o seu dia se manter alegre, por mais difícil que sejam os dias. Que lindo, Bruna. Que lindo. Eu falo assim, da gente pôr realmente tentar, porque não é fácil. Vestir a camisa da alegria. Eu sei, porque é uma coisa que me marcou também, que a menina na padaria, perto do meu salão, Bruna, todo dia você está feliz, Bruna, como você consegue? Aí eu contei essa história para ela. Falei, amiga, a gente tem escolhas todos os dias. A gente escolhe, né? Qual escolha você quer? Porque não é fácil. Não. Eu falei assim, não é fácil todo dia. Que nem, hoje eu tenho as meninas lá comigo, tem dia que eu quero chegar a chorar, mas como que eu vou motivar elas? Então, assim, todo dia eu tô com aquela camisa. Da alegria, da persistência. A persistência, ela prevalece muito. Porque se a gente não persistir, a gente desiste de tudo. Na primeira dificuldade. No primeiro desafio. Então, assim, ter essa opção. A gente tem todos os dias a opção. Por mais difícil que seja. É fácil. Não é. Não é. Parece simples falar, mas não é. Verdade. A pessoa não merece o seu mau humor. Sabe aquelas pessoas que acordam ranzinza? Sim. Te trata mal, aí você já chora de manhã. Nossa, tipo, a pessoa nem olha... Não olhar na sua cara, porque às vezes ela não está na correria, não vai olhar. Mas aquela pessoa que te trata mal já cedo, ela escolheu colocar aquela camisa. Ela é uma pessoa mal-humorada, ela é uma pessoa pesada, é uma pessoa que... vai saber. Pode ser que ela passou por uma dificuldade, sim, a gente também tem que ter esse outro lado. A gente não pode descontar. Né? Mas a gente não pode todo dia optar por aquilo. É verdade. Eu falo assim, pessoa que arrasta pé para mim é a morte. É verdade. E não é fingir que você está alegre, né, Bruna? É exatamente uma mudança de atitude, mudança de pensamento. Isso vai aliviar as suas dificuldades. Porque falar para você, Bruna, então você está na sua melhor fase, não tem problema nenhum. Pelo contrário, tem muitas coisas aqui internas, com certeza. Muitos problemas, mas eu vou optar todo dia me levantar para vencer. Isso aí, escolher, Pode ser o que for.
vencer. Escolher vencer. Escolher ter um coração grato pelo simples fato de estar vivo. Isso a gente também tem que trabalhar. De estar vivo, de estar com ter saúde. De falar, eu acordei. Igual quando a gente vê algum vidinho, a pessoa tá lá na cama, você tá reclamando porque você não pode dormir até as 10 e eu que tô aqui. Exatamente. Então, assim, a gente tem que olhar esse outro lado também. Temos que olhar para isso. Eu sempre agradeço a Deus quando eu acordo, que eu falo, ai Deus, obrigada porque eu acordei, porque eu posso respirar, porque eu estou viva. Porque na pandemia, né, principalmente, nós vimos quantas pessoas não podiam respirar, com dificuldade de respiração. E a gente não dá atenção e valor nesse simples fato de respirar. Sabe? Como é importante fazer isso. A opção de escolha do que comer. Exatamente. Vou levantar, vou comer isso. Eu posso ir lá, eu posso pegar escolher, um copo de água, beber, né? Não, é isso que eu falo também, né? O poder da escolha, né? Hoje a gente tem eu falo por mim, né? Hoje eu tenho o poder da escolha. Sim. Eu tenho o poder da escolha, de escolher se eu vou comer isso, se eu vou comer aquilo. Coisas que, às vezes, na minha infância, eu não tinha esse poder. Não tinha. Graças a Deus, é que nem eu falo assim, a gente não passou necessidade, mas a gente passou escassez, né? Sim. Tem que olhar para trás aquele e ver Danone tudo uma isso. vez no mês, né? Aí hoje, não, se eu quisesse tomar um Danone todo dia, hoje eu teria como. Então, assim, a gente vai perdendo os valores das coisas que a gente vai conquistando. Então, a gente conquistou muito. Grato a tudo. É a roupa que escolhe. Tudo, né? Comprar roupa sempre, né? É verdade. É isso que eu falo. Então, assim, a gente tem que ser grato. A gente não é grato. Falo que uma das vezes que eu parei para pensar foi a primeira vez que eu enchi o tanque do carro. Tá vendo? Parece tão pequeno, mas né? olha só, mas, cara, dádiva. marcou para mim. Fala assim, gente, eu enchi o tanque do meu carro. Eu era uma pessoa que, tinha 18 anos, quando eu comprei meu Golzinho, eu colocava R$5. Muitas pessoas ainda não podem fazer isso. Isso. Né? Então, assim, aí você fala assim, você está reclamando da sua vida. Cara, você enche o tanque do seu carro. Mas eu vou me aceitar só isso? Não, pera lá. Vamos ser gratos pelo que a gente tem e procurar mais. Não é aceitar. São coisas diferentes. Isso aí, Bruna. E eu queria abrir aspas aí também. Eu sei que já está para encerrar, mas sobre o seu livro sobre o bullying. Eu fui uma menina que sofri muito bullying. Acho que todos nós sofremos bullying. Sim, mas isso me marcou muito. Hoje eu consigo falar mais abertamente, mas antes eu não conseguia, que me doía bastante. Eu tenho, né, hoje, graças a Deus, por estar uma gordinha, disfarçou muito. A orelha de abano e eu sofri muito. Linda, eu cheguei Bruna, você ao é linda. ponto de quase cortar minha orelha, sabia? Olha que bobagem, né? Então, assim, a parte do bullying também judia muito da infância. Sim. Então, trabalhar isso, que a gente tem que muito brigar bacana contra o bullying. Trabalhar isso. Eu falo, às vezes, algumas clientes minhas sabem dessa história. Eu colava com super bonder aqui atrás. Eu tentei costurar com linha e agulha. Aí, chegar um ponto, né? Eu ia de ônibus embora, né? Aí, você entrava no busão, aquela coisa cheia de jovens. Aí eles gritando com você, vai embora voando, você tá gastando passe à toa. E, tipo, aqueles hormônios, a gente mudar, a gente não é nem bonita e nem feia. Tá naquela situação. Ou fase difícil, né? Aí, isso que eu falo da lagarta, porque a gente é lagarta. Eu falo assim, que Deus foi tão bom comigo que Ele trabalhou meu psicológico. Porque isso me sensibilizava muito, muito mesmo. Então, assim, é muito bacana isso que você faz. Tem que ser divulgado isso. É muito sério. Hoje, eu acredito, com a dificuldade que a gente tem do sentimento, do psicológico, isso afeta muito mais. Da infância. E, assim, graças a Deus, eu consegui superar isso. Hoje não é algo que me incomoda tanto, mas me incomodou muito. Tanto que eu fui fazer um rabo de cavalo, eu estava já com 21 anos. Olha só. Eu fiquei sem fazer rabo de cavalo. Sempre com o cabelo aqui assim, sempre tampando. Ou eu prendia assim, para não aparecer a orelha. E cada um tem o seu complexo, né? Sim. Aí hoje, graças a Deus, melhorou. Um dia, para mim, não é a primeira coisa, mas se um dia eu precisar fazer alguma coisa cirúrgica, eu faria por mais estética. Mas hoje isso daí não me incomoda. Que bom. Graças porque a Deus. Hoje... E parabéns, viu, pelo seu trabalho. E do gatinho eu também sou colecionadora de gatos. Eu tenho tentado ajudar as crianças, porque eu também passei bullying na minha infância. E briguei muito com os meus filhos para eles nunca fazerem bullying, né? Eles também tinham lá as partes, mas os meus filhos, eles levavam o bullying na brincadeira, na zoação, vamos dizer assim, porque eu ensinei isso para eles, porque o bullying me afetou muito também. E quando a minha sobrinha estava atravessando por bullying na escola, ela falou, tia, escreve um livro para mim, para me ajudar a passar pelo bullying. E para as crianças não fazerem bullying, aí eu falei, vou escrever. Mas é doído, é muito doído. Então, eu tenho lutado contra isso, tenho levado esse livro nas escolas. Ele já é um livro que tem entrado em algumas escolas. Gostaria que chegasse em muitas escolas,
porque a gente tem que dizer não ao bullying, lutar contra isso, porque prejudica a pessoa para o resto da vida. Eu sou uma pessoa, assim, bem... né, eu falo assim, não é isso daí... é frescura do jovem de hoje. Não, isso não é, porque eu passei por isso. Eu falo assim, tem outras coisas que a gente não pode frouxar, sim, né? Que está acontecendo. Isso. Eu acho que o que está afrouxando hoje é a hierarquia, né? Hierarquia. A criança, o jovem, ele tem que saber que ele tem uma hierarquia. Tem que ter o lugar dele. Tem que ter o respeito pela pessoa mais velha. Exatamente. Porque a pessoa mais velha, ela sabe, Exatamente. lógico, né? Tudo entre os parentes. Porém, isso daí sobre o bullying, ele não é frescura, não é moderninha, não é conversa para hoje. Isso tem que ser combatido. Sério. E trabalho, o psicológico judia muito do psicológico. Verdade. Então, por isso que a gente está aí nessa luta contra o Parabéns, bullying. parabéns. Obrigada. E, Bruna, muito obrigada e pela sua entrevista, por ter vindo aqui no nosso podcast, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Espero um pouquinho da minha história. Você que passa por alguma coisa, qualquer coisa que eu falei hoje que te ajudou em alguma coisa a te animar, a te erguer, porque, assim, realmente não foi fácil, não foi uma trajetória. Isso aqui é 10% da minha história. Eu imagino. Tem muitas coisas além que a gente não vai conseguir com certeza falar, aqui, né? Tem muitas coisas no íntimo, qualquer coisa que vocês quiserem também até falar, claro, entra lá no Instagram da Bruna, conversa com ela. E assim, eu queria tentar motivar de alguma forma alguma pessoa que estivesse assistindo. Vai motivar, sim. Tenho certeza que esse podcast vai chegar em muitas casas, muitas famílias e vai ajudar muitas mulheres. E acreditar. Acredite em si mesma. É isso aí. Porque se a gente não acreditar, a gente não consegue. E eu falo assim, eu tinha tudo para ser uma pessoa diferente, uma história totalmente diferente, e eu falei, não, eu quero mudar. É isso aí. Então, eu optei por mudança. Muito bem, Bruna. Muito obrigada pela sua história, pela sua trajetória, por essa história inspiradora, que inspirou meu coração e vai inspirar muitas mulheres também. Agradeço você por dar essa oportunidade. Obrigada, Fico muito feliz pelo convite. Que bom, que bom. Obrigada. Então, leva meu abraço aí para sua família, para todo mundo lá de Lençóis Paulista. Com tá certeza, bom? pode deixar. Gente, que bom você ter assistido a gente até agora. Espero que você compartilhe esse podcast. Vocês viram que história linda, inspiradora da Bruna. Então, já manda aí esse podcast para uma mulher, para uma amiga, para uma pessoa que você sabe que está precisando desse incentivo. E essa é a nossa palavra de hoje. Não desista, coragem. Continua aí com fé, com determinação, com garra. Seja grata por tudo e aí você vai longe, tá bom? Não desista dos seus sonhos. Um beijo para você, fica com Deus, até o próximo podcast. Esse foi mais um podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Tchau, tchau.